12h39, a gente conversa agora com a jornalista Marisa Tavares e o escritor José Godoy sobre o novo livro infantil que eles estão lançando, chamado Os Gatos Detetives e a Destruição da Horta. É o segundo livro da série que eles escrevem em conjunto, um livro ilustrado pelo cartunista e chargista Vênez Caetano. Eles vão falar com a gente agora sobre a história no livro e essa nova empreitada, de escrever livros para o público infantil. Primeiramente, boa tarde, Marisa. Marisa, que é atualmente editora do blog Longevidade e Modo de Usar no portal G1 e também participa do conselho editorial da agência Lupa, que é especializada em checagem de fatos, mas é um nome muito familiar aqui dos ouvintes da CBN, pois foi diretora executiva da rádio entre 2002 e 2016. Muito boa tarde novamente, Marisa. Um prazer recebê-la aqui no estúdio CBN. Guilherme, o prazer é meu. É uma alegria falar com os ouvintes de Campinas. Outro nome que é bem familiar aqui para os ouvintes da CBN é o do José Godoy, que é doutor em letras, crítico literário da CBN com o Clube do Livro às sextas-feiras e um dos integrantes do Hora de Expediente e Fim de Expediente ao lado de Dan Stubach e do Teco Medina. Muito boa tarde, Zé. Oi, Guilherme, boa tarde a todos, um abraço para o pessoal de Campinas. Bom, primeiramente, antes de falar do livro em si, eu gostaria de falar com vocês sobre essa parceria, Como que ela surgiu e por que, diante de diversas temáticas e diversos públicos que vocês poderiam explorar, poderiam trabalhar, vocês escolheram escrever para crianças, algo que é totalmente diferente do que vocês estão habituados, Quem quer responder primeiro? Posso começar, Zé? Claro. Bom, eu já escrevo literatura infantil há alguns anos. Esse, na verdade, é o 7º livro que eu escrevo, e já é o 3º em parceria com o Zé. A gente tem, claro, carreiras distintas, Eu escrevo também sobre longevidade. Em 2022 lancei um livro sobre isso, esse ano, em março, lancei um livro sobre menopausa, mas a paixão pela literatura infantil, assim, é antiga. E nas nossas conversas, a gente sempre falou sobre a vontade de escrevermos juntos. E isso aconteceu pela primeira vez quando a gente fez um infanto juvenil chamado Pra Ficar Com Ela, para pré-adolescentes. Ali na faixa, o protagonista tinha 10 anos e era descoberta do primeiro amor, essa mudança que acontece quando os meninos resolvem se reaproximar das meninas. Foi uma baita experiência, porque é difícil, duas pessoas ajustarem, cada uma com um estilo diferente, mas nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. E aí depois a gente se voltou para o nicho onde eu já trabalhava, que era realmente o infantil. Esse é entre 4 e 8 anos, nós dois somos apaixonados por gatos e pensamos numa história em que a gente juntasse gatos detetives, gatos sagazes que descobrem as coisas e desvendam os mistérios para os seres humanos, que não são capazes de fazer isso. Então foi muito divertido, e principalmente porque as pessoas acham que o público infantil ele é menos exigente, mas não é verdade. A gente precisa bolar uma história muito bem acabada, muito, muito amarradinha, porque senão as crianças descobrem as falhas rapidinho. E para vocês, como que é trabalhar com esse público? É um desafio, acho que é uma responsabilidade. Ao mesmo tempo tem uma questão que é fundamental, que é a ideia de formar leitor, que é ajudar a formar leitor no país, é a porta de entrada, para as novas gerações. Não deixa também de ser um modo de ajudar nos vínculos entre leitores já consolidados, adultos, os pais e as crianças, Eu acho que nesse encontro entre os pais e crianças, ainda mais essa faixa 4 a 8, muitas vezes uma leitura a 2, ou a 3, a família ler junto. Eu acho que é muito importante para a gente realmente criar uma comunidade de leitores no país, e nesse ponto eu fico sempre muito interessado, muito feliz, de poder escrever para esse público. Acho que ajuda, o país que realmente a gente tem muitas questões relacionadas à educação, à cultura, e quanto mais a gente puder fazer, mexer, tentar ajudar de alguma forma, melhor, Eu me sinto satisfeito participando desse processo, E como que está sendo essa experiência de vocês escreverem juntos, Como que é o processo de criação? É complicado escrever um livro a duas mãos? Há algumas divergências na hora da criação? Como que vocês decidem? Enfim, como que é esse processo? Acho que a prova de fogo foi o primeiro, que demorou muito, porque a gente tinha estilos diferentes e era um livro com muito mais texto.
Então esse a gente teve que deixar de molho até os processos se ajustarem. Normalmente a gente faz assim, faz um capítulo, no caso do primeiro livro, né, que tinha vários capítulos, e entregava o capítulo para o outro, que aí ia colocando o seu jeito, e aí a gente ia somando esses esforços, né, e estilos. No Gato Detetive, dos gatos, né, detetives, já foi um pouco diferente, que foi uma coisa da gente bolar a história juntos, então um começa a escrever, o outro pega dali, e depois a gente faz uma redação final a dois. O que mais? Conta da nossa experiência. Não, eu acho, que a Marisa falou, na verdade eu acho que esses livros dos gatos realmente já foi mais a gente já criou um processo, eu acho. Na verdade é tudo um aprendizado, né, Guilherme? A gente, como em todo trabalho em grupo, né, em duplo, trio ou grandes grupos, você tem que aprender o que cada um pode colaborar, o que cada um tem de melhor, e tentar juntar, né, essas diferenças para fazer um trabalho melhor, assim. Eu acho que a grande vantagem de escrever em dupla, como a gente tem feito, é de ter uma complementaridade mesmo, assim, né? Tem elementos que eu enxergo na obra que ela não enxerga, outros pontos que a Marisa trabalha e já está mais habituada a escrever para esse público que ela traz, que eu provavelmente não perceberia sozinho. Eu acho que é muito bom, é muito rico, né? Poder ter mais olhos, mais cabeças pensando a respeito do projeto, no caso desses trabalhos, né? E falando agora do livro em si, né? Ele é o segundo dessa série. O primeiro foi Os Gatos Detetives e o Sumiço do Canarinho, né? Agora, Os Gatos Detetives e a Destruição da Horta. Queria que vocês falassem um pouco da história em si, né? Como que é a história, quem são esses gatos detetives, o que acontece no livro. Começa você, Zé, agora. Então, Guilherme, assim, o que é muito legal assim, para o ouvinte saber, essa é uma série, ela é legal porque ela é uma série que acontece sempre num lugar. Esses gatos todos vivem numa vila, que é chamada Vila das Amendoeiras, que é um lugar, um conjunto de prédios baixos. Os gatos estão distribuídos nesses prédios, em apartamentos diferentes, e eles se comunicam entre si, e conforme coisas vão acontecendo nessa pequena comunidade, eles vão desvendando os pequenos mistérios dessa vida cotidiana que a gente vai revelando nesses livros. Isso é muito legal, porque possibilita nesses livros que a gente trate a Vila das Amendoeiras como um microcosmos mesmo social. Então a gente pode trazer questões que são muito importantes hoje em dia, trabalho em grupo, as hierarquias sociais, né, preconceitos, um modo mais saudável de poder conviver. Tudo isso pode ser tratado nesse livro dentro dessa comunidade. Então, os gatos, né, óbvio que as histórias são saborosas, divertidas, tem uma investigação, os gatos são super interessantes, né, toda a história da comunicação deles, o que cada um faz, como eles querem desvendar cada mistério, mas é também uma grande discussão sobre como viver em grupo, como viver junto, né? E é importante porque, como o Zé falou, a gente pode tratar de assuntos que são muito relevantes para a formação dos pequenos leitores, como combater a intolerância, o trabalho em equipe, o valor da amizade, como lutar contra a injustiça, mas não como se fosse uma aula, né? Não tem um tom professoral. Muito pelo contrário, ele é um livro muito bem-humorado, as ilustrações são geniais do Vênis Caetano, foi ele que deu a ideia de colocar balões como se fosse história em quadrinho, então a gente tem o texto do livro, os balões nas ilustrações, então é um livro porque a criança vai dar risada, mas ao mesmo tempo ela vai ser tocada por essas questões. Os gatos são todos vira-latas, são todos muito espertos, muito diversos, eles não são parecidos e mostram, né, inclusive, como essa diversidade faz bem, porque cada um traz uma habilidade para desvendar os mistérios. E como que foi a aceitação do primeiro livro, como está sendo do segundo, e onde é possível encontrar o livro, tanto o primeiro quanto o segundo? Pode encontrar em qualquer livraria boa. Se o livro não estiver na livraria, a livraria não é boa. Ele está no mercado, você pode comprar na tua livraria mais próxima ou pela internet, pelo site. Assim.
Pode ser pela Amazon, né, pelo site da editora também, que é a editora Saber e Ler, que aliás é de Campinas, e que nos acolheu de uma forma muito generosa. E a gente, o primeiro livro, né, inclusive foi adotado pelo projeto, pelo Leiturinha, que é uma espécie de clube do livro infantil, foi muito bacana. O segundo está recém-lançado, mas a gente tem tido um retorno muito bom das crianças que leram e também dos educadores que leram, o que nos deixa felizes porque conseguiu atingir as duas pontas que dão vida longa, né, à obra. E só uma dúvida aqui, quem pesquisar o nome do livro, Os Gatos Detetives e a Destruição da Horta, vai encontrar uma foto de divulgação de você segurando um gato preto, mas esse gato é seu? De quem que é? Muito bonito esse gato. Eu também sou gateiro. Ela é a Jade, ela é uma gata preta, achada na rua, na verdade no jardim de um condomínio, e que leva uma vida de princesa. Ela inspirou a personagem Paloma, que também é uma gatinha preta do livro, muito esperta. E vou te dizer, a Jade tem muita personalidade. Foi a única foto que ela deixou o fotógrafo fazer dela. Depois ela já queria morder todo mundo. Mas ela já queria cobrar royalties já, né? Já queria royalties sobre as fotos. Daí ficou difícil. Mas ficou legal a foto. Tá? Bem bonita a Jade, né? E sobre a série, vocês estão acabando de lançar o segundo livro, mas vocês pretendem dar continuidade, lançar um terceiro, um quarto? Tem planos para isso? A gente pensou numa trilogia, né, Zé? Então, por enquanto, a gente tem, assim, está conversando sobre um terceiro. Quer dar um pequeno spoiler? Não, né? A gente quer escrever, na verdade, muito o terceiro, porque a gente tem um personagem da Vila das Amendoeiras que é o antagonista, que é o senhor Nicolau, né? E ele tá lá a todo momento, ele vai aparecendo nessas histórias como uma personagem ali que sempre está tornando a vida das pessoas não muito boa. Então a gente quer fazer uma história com ele, com as coisas acontecendo com ele, é um desafio aí pra gente escrever o dia que o antagonista, que o mala da Vila das Amendoeiras vai ter uma história só para ele. Então, provavelmente o terceiro livro vai ser sobre esse tema. Vai ser só dele, então. E outras histórias, outras séries, vocês pretendem continuar essa parceria para o público infantil? Tem esse pensamento ou, por enquanto, um passo de cada vez? Não, a gente tem um projeto que é importante, o Pra Ficar Com Ela, que é o primeiro livro que a gente escreveu, que é um livro infanto. É um livro que ele foi lançado em 2015, que tem uma ótima receptividade. A gente até recentemente fez um encontro com um pessoal de uma escola do interior do Ceará, que queria fazer uma peça com ela. Ali tem um personagem ótimo, que é o narrador, que é o Miguel, que é um ótimo, assim, um narrador maravilhoso. É muito bom quando você escreve, acha um narrador, né, uma voz literária legal, importante, que comunica com o leitor. E a gente tem uma ideia de fazer uma continuação do Pra Ficar Com Ela, tratando da questão do bullying. Então, vamos ver. É um desses projetos nossos que está pingado. O problema de ser escritor no Brasil, né, Guilherme? Você está escrevendo todos esses livros, está vivendo, né? Está trabalhando, está fazendo blog com a Marisa, estou fazendo rádio. Não dá para parar e ficar só no acadêmico, faço crítica de jornal. Ou seja, a gente vai vivendo aqui e vai escrevendo os livros. Né? E é justamente isso que eu ia perguntar para vocês também. Que outros projetos vocês estão envolvidos nesse momento, particularmente cada um, se quiserem falar no que vocês estão trabalhando nesse momento agora também? Bom, eu acabei de... né? Ela está numa turnê desde o começo do ano de autora, né? Não, eu lancei em março um livro, né, sobre menopausa, o momento de fazer as escolhas certas para o resto da sua vida, que foi um desdobramento natural do blog. Eu tinha lançado um livro sobre longevidade em 2020 e sou muito privilegiada de ter podido escrever 2 livros durante a pandemia. E o de menopausa eu achei que tinha um vazio no mercado editorial para tratar de um tema da maior importância para as mulheres e que é pouco falado, é quase como se tivesse um tabu para falar desse tema. Fiquei muito feliz e fiquei muito voltada para o lançamento do livro de março até agora. Então, emendei, eu acho que no segundo semestre a gente vai dar um descanso para o cérebro descansar e pensar em outras coisas, né? E você, Zé? Eu estou escrevendo um livro, uma história de futebol e racismo nos anos 70 que acontece, com um atleta que até jogou aí num time de Campinas, a Ponte, né? E eu estou metido nesse projeto já há algum tempo, desde o começo da pandemia. Eu tenho já entrevistado
as pessoas, e agora acho que eu estou com mais tempo, praticamente é o que eu tenho feito diariamente, é escrever, que eu quero acabar esse ano. É uma história bem interessante para quem gosta de futebol e para discutir um pouco a própria sociedade, a questão estrutural do racismo no Brasil. Acho que é um projeto que tem me mobilizado bastante, eu estou metido até a cabeça neles atualmente. Ah, legal. Bom, Marisa Tavares, jornalista, Zé Godoy, doutor em letras, escritor, colunista da CBN, 2 grandes nomes aqui da Rádio CBN. Muito obrigado pela entrevista, pela participação no Estúdio CBN. E fica então o convite para o pessoal, né, para ler Os Gatos Detetives e a Destruição da Horta. Obrigada, Guilherme, foi um prazer. Obrigado, Guilherme. Grande abraço pro pessoal de Campinas. Quem estiver muito animado e quiser vir para São Paulo amanhã, tem amanhã não, sexta, né? Sexta, no sábado, a gente lança em São Paulo, às 4 da tarde, na Livraria da Vila. Na Livraria da Travessa, eu tô perigo. Vocês fizeram o lançamento no dia 4 no Rio, agora então, dia 11, na Livraria da Travessa de Pinheiros, 4 da tarde. É isso, né? Isso, exatamente. Tá certo, obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Boa quinta-feira e um bom lançamento para vocês. Um abraço. Obrigadão. 2h56.